Hoje vamos conversar sobre IRS, mais especificamente desse momento, portanto, temido da entrega da declaração de IRS. Antes de avançarmos, é importante salientar que o prazo da entrega da declaração de IRS de 2024, que é a campanha que agora começa, arranca no dia 1 de abril e termina no dia 30 de junho. Para quem nos ouve, importa ainda salientar que antes de entregarmos a declaração de IRS, devemos garantir que fomos comunicando com as finanças ao longo do ano, nomeadamente atualizando o agregado familiar, quando se justifica, validando as faturas através do e-fatura e reunindo toda a informação relevante para que consigamos entregar a declaração o mais completa e o mais correta possível. Independentemente de nos termos esquecido de validar faturas ou não, há volta a dar, porque mesmo no momento da entrega da declaração é possível corrigir algumas situações. Notas introdutórias feitas, vamos à conversa, cujo intuito é corrermos os diferentes anexos da declaração, focando-nos em questões específicas que nos vão chegando e que acabam por refletir algumas das principais dúvidas dos contribuintes. De realçar que cada tipo de rendimento respeita a um anexo específico e é sobre isso que nos vamos debruçar. Para ajudar nesta caminhada tenho comigo Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, e José Val, especialista em matérias fiscais e tributárias do Doutor Finanças. Antes de mais, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vou começar aqui pela bastonária e perguntar-lhe quais os cuidados a ter quando temos contribuintes que são divorciados e têm dependentes. Bom, muito obrigada aqui pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Essa é sempre uma pergunta daquelas que suscita mais dúvidas, porque para além de ser uma situação que às vezes por trás tem situações de conflito, o que dificulta um bocadinho o cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente a confirmação do agregado familiar e a confirmação ser coerente entre os dois pais, entre o pai e a mãe e o dependente, e de que agregado familiar é que ele faz parte. E uma das situações que tem ocorrido nos últimos anos com a nova figura da partilha da guarda conjunta tem gerado estes problemas em termos de IRS, principalmente porque ele exige que seja confirmado na confirmação do agregado familiar e que depois sejam coincidentes as questões dos dois pais. Portanto, eu diria que é um dos pormenores que exige que, em termos de prévio à entrega da declaração, que esteja validado da forma correta. Ok. E, José, se calhar agora passo para ti. Quais as diferenças, vantagens ou desvantagens de termos uma declaração individual ou conjunta? Ora bem, são grandes. Eu também acho que devemos enquadrar desde o início que o modelo 3 de IRS, desde há uns anos, por defeito, é uma declaração singular. Okay? Portanto, deve ser o contribuinte ou os contribuintes que optam pela declaração conjunta. Na nossa experiência, na esmagadora maioria dos casos, a declaração conjunta traz mais benefícios, nomeadamente em termos de poupança fiscal, por duas razões. A primeira é porque o agregado familiar é tributado em conjunto, ou seja, pela média dos rendimentos, especialmente quando há uma discrepância muito grande entre um sujeito passivo A e o sujeito passivo B, essa média tende a favorecer a declaração conjunta. E a segunda grande razão é porque as deduções aplicáveis são maximizadas em declarações conjuntas. E há aqui outra questão que ainda muitas pessoas colocam é: devo colocar mesmo o IBAN na declaração de IRS? Quais são os benefícios de se colocar para quem ainda não o colocou? Sim, eu penso que a maior parte dos contribuintes já o fazem sem qualquer tipo de reserva. Portanto, a vantagem é que, em caso de reembolso, o reembolso é bastante mais rápido. Caso o IBAN não seja colocado, o reembolso também existe, mas é feito por carta, por vale, e enviado para a morada fiscal, e normalmente demora bastante mais tempo do que um reembolso de transferência bancária. Nesse campo também penso que seria útil informar os nossos ouvintes que os IBANs internacionais, ao contrário de uma crença, são aceitos. Portanto, o reembolso é feito também para IBANs internacionais. Ou residentes fiscais estrangeiros que tenham contas estrangeiras, ou portugueses que tenham, ou residentes fiscais ou cidadãos portugueses que tenham contas também estrangeiras, podem ter sem qualquer tipo de problema. Ok.
Bastonária, quais são as principais, e agora apanhando aqui um bocadinho daquilo que o José falou e um aspecto específico, quais são as principais diferenças entre residentes e não residentes em relação à declaração de IRS? Essa é uma questão que é muitas vezes colocada, até porque hoje em dia as pessoas até vivem e deslocam-se e trabalham noutras partes do mundo, e isso é uma pergunta muito colocada. Bom, a residência fiscal, em primeiro lugar, é preciso identificá-la. Como é que um contribuinte sabe se é residente fiscal num país ou no outro? Primeiro tem a ver com a residência propriamente, a residência que está, por exemplo, em Portugal, associada ao cartão de cidadão. Sempre que se muda a residência do cartão de cidadão, muda automaticamente a das finanças. E, portanto, a residência fiscal está associada à residência, à morada que vai estar para efeitos fiscais e que é a mesma do cartão de cidadão. Portanto, se imaginemos que um português muda e vai trabalhar para a Inglaterra e muda o cartão de cidadão e diz que passa a ser residente em Inglaterra, ele deixa de ser residente fiscal em Portugal e passa a ser residente fiscal em Inglaterra. A residência fiscal é só uma. Pode, no mesmo ano, haver tributações em várias jurisdições, pelo ano em que se dividem ali os rendimentos, mas a tributação daquele período é sempre num só local. Agora, a regra geral é da tributação ser feita sempre, na generalidade dos rendimentos, mesmo obtidos fora de Portugal ou fora do país onde se é residente, no país onde se é residente fiscal. E, pondo o exemplo, quem é residente fiscal em Portugal, mesmo que tenha rendimentos noutra parte do mundo, vai puxá-los e vão ser tributados aqui em Portugal, podendo ou não depois eliminar a dupla tributação, se ela existir, e que normalmente existe, porque cada país depois tem as suas regras de tributação, existem convenções entre os países que podem ou não tributar parte dos rendimentos. Mas a regra geral, e é importante para todos os ouvintes saberem, no fundo é, se é residente fiscal em Portugal, deve aqui declarar todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora do território nacional. E o mesmo vale para os outros países. Se não é residente aqui em Portugal, pode ter alguns rendimentos que vão estar aqui sujeitos a tributação, nomeadamente a retenções na fonte ou a tributações finais, mas depois também tem que os declarar no país da residência fiscal. Muito bem. Passemos aqui, passando aqui estas principais questões que estão mais relacionadas com a primeira abordagem que temos ao IRS e passando aqui para o anexo A, que tem a ver com os rendimentos de trabalho, vou começar por lhe perguntar, para estes contribuintes, que portanto só têm rendimentos de categoria A, trabalhador dependente, a informação à partida está pré-preenchida, a declaração de IRS já vem pré-preenchida. Devem os contribuintes confirmar e validar, devem validar aquilo que é entregue pela entidade empregadora, por exemplo, e o que fazer quando os valores não são iguais. Eu acho que é sempre um princípio, e eu acho que é o princípio e a melhor recomendação que podemos dar é confirmar tudo o que aparece pré-preenchido, porque pode haver alterações, podem haver situações que, entretanto, por qualquer motivo foram substituídas e não estão a aparecer da forma correta. Portanto, acho que todos nós, enquanto contribuintes, quando puxamos uma declaração, mesmo automática, devemos confirmar os valores. E confirmar os valores não só que somos trabalhadores dependentes e, portanto, a nossa entidade patronal declarou os nossos rendimentos e já lá aparecem, em princípio, certos, mas devemos confirmar se efetivamente estão certos ou não. E devemos confirmar, porque nessa declaração automática também vão aparecer as deduções, também as deduções, as despesas de saúde, as despesas de educação, enfim, tudo aquilo que vai ser possível deduzir se estão ou não estão corretas. Portanto, esse princípio, como contribuintes, apesar de ser uma declaração automática, nunca devemos abdicar dele e é um princípio que devemos seguir. Confirmar tudo. Se por acaso detectarmos que aquilo que está a ser declarado não corresponde aos rendimentos, aquilo que eu faria em primeiro lugar era contactar a entidade empregadora e perceber o porquê da diferença. E confirmaria se aquilo que está a aparecer pré-preenchido está ou não está correto. Se não estiver correto, tem que entrar em contacto com a entidade empregadora para que ela própria corrija a declaração que submeteu à autoridade tributária que está a gerar o pré-preenchimento. Independentemente disso, eu, na própria declaração, posso substituir aqueles rendimentos e submeter uma declaração modelo 3 com os rendimentos que entendo que são certos. Mas como depois vai cruzar, é sempre importante entrar em contacto com a entidade patronal para que tudo ajuste. Depois pode ter ali outro tema com a autoridade tributária. Certo. Alguma dica que queiras partilhar aqui? Aqui só voltando àquela questão das declarações individuais ou conjuntas, só mencionar que para os contribuintes que só tenham rendimentos de categoria A, ou seja, de trabalho dependente,
portanto, a funcionalidade que as finanças, ou que o portal das finanças disponibiliza, nomeadamente o IRS automático, neste caso é bastante completa e já faz uma simulação e permite ao contribuinte ver se tem mais benefícios a entregar a declaração individual ou conjunta. Portanto, logo de forma automática consegue perceber o que é mais vantajoso, basta escolher a opção correta ou mais vantajosa, mais uma vez, e prosseguir. E penso que é uma funcionalidade boa e de realçar. Sim. Okay. Sempre validando tudo, portanto. Exato. Passemos aqui, se calhar, para o anexo B, que é um dos que gera várias questões, até porque tem a ver com os rendimentos dos conhecidos como recibos verdes. Bastonária, quais são os erros mais comuns que os contribuintes cometem ao preencher este anexo? Bom, também, como os outros, é importante previamente ter algumas ações, nomeadamente a validação das faturas. Todas as atividades empresariais têm rendimentos e têm gastos, não é? Esses gastos, estando normalmente estas pessoas que passam recibos verdes num regime simplificado, que não têm que ter muito cuidado com os gastos, mas ainda assim as deduções estão associadas também à validação das despesas e por isso é importante que validem as despesas para que não fiquem parcialmente prejudicados. Nunca é na totalidade, mas aquele coeficiente que temos como certo hoje em dia está associado à validação das despesas, indexando-as no e-fatura à atividade empresarial que temos. Por isso é muito importante que se faça essa validação, sob pena de depois não ter o coeficiente na totalidade. Na totalidade. Muito bem. José, como é que deve ser efetuada a identificação correta dos rendimentos e despesas neste anexo B? Sim, na sequência daquilo que a senhora Bastonária disse e talvez indo um bocadinho mais ao detalhe, muitas vezes aquilo que notamos é que os rendimentos de categoria B perdem algumas deduções por não se fazer corretamente a classificação das faturas no e-fatura. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que o contribuinte que tem rendimentos de categoria B, eu vou usar esta analogia que é mais simples, quase que se tem que dividir em dois. Portanto, tem que preencher a declaração como contribuinte e muitas vezes acumulam até com rendimentos de categoria A, portanto como individual, como pessoa, e depois pensar naquilo que é a sua atividade empresarial ou profissional, aí sim relacionada com os rendimentos de categoria B. E tem que fazer esta distinção quando classifica faturas para um lado e para o outro. Portanto, tem que dizer quais é que são as faturas que são associadas ao seu indivíduo, à sua pessoa, e aquelas que estão relacionadas com a sua atividade. E depois, dentro das despesas que estão relacionadas com a atividade, pode ainda dizer que há despesas que são parcialmente relacionadas com essa atividade e outras que são totalmente relacionadas com essa atividade. No primeiro caso, deduzem 25%, no segundo caso, deduzem 100%. Portanto, não há nenhuma regra implícita, nenhum quadro para associar às despesas à atividade. Portanto, cada atividade traz suas despesas específicas. Se a autoridade tributária depois tiver alguma dúvida, obviamente, porque iniciam um processo inspectivo. Mas muitas vezes isto não é tido em conta no preenchimento das declarações e perdem-se, no fundo, algumas deduções. Certo, mas imagino que também seja para o comum dos mortais, não é? E para a esmagadora maioria dos contribuintes, é uma dor de cabeça, nem sabem, nem conseguem perceber qual é a diferença entre eles, não é? E, portanto, pergunto, Bastonária, de que forma é que os contabilistas certificados podem, de facto, auxiliar estes contribuintes e qual é o papel que podem ter para todos, na verdade, mas para este em particular? Bem, todo o IRS, nesta altura, e é um bocadinho aquilo que temos vindo a falar, está muito associado a esta validação das faturas, a confirmação destas despesas, das faturas e de outras despesas até que não estão suportadas em faturas, como é o caso dos arrendamentos que podem aparecer posteriormente e que não vamos validar, mas que temos que ir confirmar se estão, e outro tipo de despesas. Aqui, especificamente na categoria B, tem esta particularidade, que é porque existe um coeficiente neste regime simplificado, muitas vezes entende-se que não tem que se validar as faturas e associar à atividade.
E isso de facto acaba por prejudicar em termos do imposto final a pagar. E por isso é muito importante que se perceba isso. Agora, indo ao e-fatura e validando e associando, o site hoje em dia da Autoridade Tributária, na parte da validação das faturas, está muito intuitivo. Por isso é muito fácil percebermos como afetar, como dizer que aquela despesa está relacionada com a atividade e, portanto, temos lá até casinhas, bonecos, eu diria, que são bastante intuitivos no sentido de nos ajudar a indicar se é da atividade ou não. Aliás, quem tem categoria B tem logo um problema à partida, é que esses têm mesmo que validar faturas. Porque se não validarem faturas, elas não se sabe se são particulares ou se são da atividade e, portanto, ficam ali pendentes e depois não têm os benefícios que pode ter. E por isso é extremamente importante ir fazer esta validação. A validação hoje é simples, mas é preciso fazê-la, porque quando nós falamos em declaração automática, quando falamos toda a evolução que a própria Autoridade Tributária teve no seu site, na nossa área reservada, é uma evolução muito importante que ajuda muito os contribuintes, mas exige que haja ali ações por parte do contribuinte para validar e afetar e indicar o que é que aquela despesa é, se é sua particular, se é da atividade empresarial e, portanto, tem que ser feita essa ação, para que tudo depois, em termos de IRS, corra bem. Certo, sendo que provavelmente há despesas que os contribuintes ficarão na dúvida sobre em que categoria que se enquadram, não é? Se é o profissional, se é o pessoal. Resolver esse quebra-cabeça às vezes pode não ser muito simples. Bom, eu diria que permite um bocadinho um planeamento fiscal, não é? Que é depois destas despesas, se calhar temos algumas dúvidas se efetivamente são da atividade ou não, e o contribuinte acaba por ser um bocadinho onde lhe dá mais jeito. E isso não devia ser assim, por isso é que era importante haver o tal número de contribuinte diferente para uma atividade empresarial, para que isso fosse logo mais claro. Ajudava o contribuinte logo, na altura em que pedia as faturas, a clarificar isto, evitava ter que se validar, e enfim, a Ordem dos Contabilistas há muito que fala sobre isto. Numa das medidas de simplificação foi apresentada já uma hipótese de vir a resolver este assunto, vamos aguardar para ver, porque é um bocado aquilo que diz, nem o próprio contribuinte sabe, nem o contabilista que acompanha o contribuinte sabe, porque depois quando o vai questionar ele próprio não sabe se aquela atividade, e normalmente as despesas as faturas deviam ser validadas mensalmente, na maior parte das vezes são no final do ano e depois temos um ano para validar de despesas sem se saber ou sem se conseguir perceber em que momento é que foram e se tiveram afetos à atividade ou não. E isso gera depois alguma incongruência às vezes. Há pouco saltei uma pergunta e esqueci-me de um tema que é muito quente e do qual nós não podemos escapar e agora de repente surgiu-me aqui, que é o IRS Jovem. O IRS Jovem tem dado muito que falar e eu acho que é mesmo importante explicarmos a quem nos está a ouvir quem é que pode beneficiar e em que circunstâncias na campanha de IRS 2024, que é aquela declaração que nós vamos agora entregar, porque é a única coisa que conta nesta fase em relação a esta entrega da declaração. É verdade, e tem havido muita confusão, porque, como se está a falar muito da regra de 2025, esta regra que é mais vantajosa, mais alargada, porque vai até aos 35 anos, só se vai aplicar para o IRS de 2025 a entregar em 26. E nós, nesta altura, ainda estamos a entregar o IRS de 2024, portanto, ainda são as regras do ano anterior, que são regras diferentes. Portanto, quando estamos a falar das regras de 2024, ainda estamos a falar daqueles jovens que tinham que acabar ciclos de estudo e que só ficavam abrangidos até aos 26 anos e podia ir até aos 30 em caso de doutoramento. Portanto, estamos a falar de uma realidade completamente diferente e são esses que ainda ficam abrangidos agora e podem usar se tiverem nessas circunstâncias, portanto, se começaram a utilizar no ano a seguir à conclusão desses estudos e portanto, ainda muito mais limitado em termos quer do benefício propriamente dito, quer dessa limitação da idade e do ciclo de estudos que tinham que terminar para poderem beneficiar. Atenção, porque, na verdade, as regras são as do ano passado. É importante dizer uma coisa sobre esta matéria, que eu tenho alertado muito nestes últimos dias, porque acho que é uma coisa que tem escapado um pouco. O IRS jovem não é automático, isto é, por eu ser jovem e por beneficiar e até cumprir as condições, eu não fico automaticamente abrangido pelo IRS jovem. Eu tenho que manifestar essa intenção na declaração. Pois, é um passo muito importante que muitas pessoas esquecem desse ponto, não é? É, e isso é muito importante porque se não assinalar, eu vou perder os benefícios que tenho. Portanto, tem mesmo que ser assinalado.
Só para chamar aqui um bocadinho a atenção, tanto abrange o IRS jovem, tanto abrange a categoria A, trabalho dependente, como a categoria B do trabalho independente, esses dos recibos verdes. E tem quadros específicos. Para a categoria A, eu tenho que assinalar no quadro 4A as situações relacionadas com o estabelecimento de ensino. Porquê? Porque em 2024 ainda estão associadas e, portanto, eu tenho que manifestar essa intenção e a forma de o manifestar é dizendo qual foi o ciclo de estudos que eu concluí, o estabelecimento de ensino e o NIF do estabelecimento de ensino. Portanto, eu tenho que preencher esses dados para que a autoridade tributária enquadre o jovem como sendo um jovem que quer beneficiar do IRS jovem. Na categoria B, o quadro é o quadro 3E, que também tem que ser assinalado para o mesmo efeito, com os mesmos dados, o estabelecimento de ensino, o ciclo que concluiu, para poder beneficiar. Portanto, se não assinalar estes campos, vai ficar no IRS normal como qualquer contribuinte. E, portanto, o imposto a pagar é superior. Sara, se me permites, não é nada fora de tempo ou extemporânea a pergunta, até dá jeito, porque acabámos de falar do anexo A e do anexo B e, como a senhora bastonária dizia bem, quando há acumulação de rendimentos tem que se preencher nos dois anexos. Certo, certo. Tem que se mencionar, portanto, a opção pela tributação de acordo com as regras do IRS jovem, quer no anexo A, quer no anexo B, ou só no anexo aplicável, se só houver um rendimento. Certo. Outra dica que eu acho que é importante, que tem a ver com o IRS jovem e com algo que está na lei que dispensa a entrega da declaração do IRS quando estamos a falar de rendimentos da categoria A, quando os rendimentos são inferiores a 8.500 euros. E também categoria H, pensões. E esta dica é muito importante, porque se está nessas circunstâncias, aquilo que aconselhamos é aos jovens a não entregar a declaração no ano 2024, porque se não a entregarem, não conta como um ano de trabalho, de acordo com o esclarecimento que a autoridade tributária fez. Como no próximo ano estamos a entrar num novo regime do IRS jovem e contam os 10 anos em que se trabalhou, se não entregar a declaração em 24 porque teve rendimentos inferiores a 8.500 euros, não vai contar como um ano de trabalho. E, portanto, eu diria que a maior recomendação que deixaria aqui no final, para todos os jovens que em 25 possam beneficiar do IRS jovem, se tiverem rendimentos abaixo de 8.500 euros, não entreguem, e da categoria A, pois as outras também têm isenções, a categoria B também tem, mas depois temos que ver particularmente em relação a outras categorias. Não entreguem declarações de IRS. Não desperdicem um ano, não é? Não desperdicem um ano. Muito bem. Vamos aqui saltar então para o anexo D, que está relacionado com a transparência fiscal e o que eu queria perguntar, porque normalmente ninguém percebe muito bem para que é este anexo, a maior parte das pessoas não está abrangida, claro, mas já lá vamos. Quais são os tipos de entidades abrangidas por este regime de transparência fiscal e como é que os seus rendimentos são imputados aos sócios e também aos restantes membros? Este regime da transparência fiscal é um regime que muitas vezes passa um bocadinho despercebida, mas que, em regra, como tem um acompanhamento por um profissional, por um contabilista certificado, porque os rendimentos vêm da sociedade que cai em determinadas circunstâncias depois na transparência fiscal, estes contribuintes têm um acompanhamento de um profissional. Mas só explicando em termos gerais, por exemplo, a típica sociedade que cai no regime de transparência fiscal é uma sociedade de profissionais, por exemplo. Por exemplo, um conjunto de engenheiros, 3 engenheiros que se juntam para fazer projetos de engenharia, certo, porque têm uma atividade que se enquadra no artigo 151 do IRS, portanto, nas atividades que são designadas como profissionais, esses engenheiros que, embora constituídos numa sociedade onde trabalha de forma normal, com encargos, com os seus rendimentos, aquilo que vai ser imputado a cada um dos sócios em termos de lucros é tributado na esfera de cada um em sede IRS e não é tributado em RC como as sociedades normais. Isso, por exemplo, é muito comum nas sociedades de advogados, que eram sociedades civis em regra e, portanto, caíam todas na transparência fiscal, nas sociedades de contabilistas, porque agora já podem ter sócios não advogados e, portanto, já podem ter aí algumas variações.
Mas os contabilistas certificados que se reúnem, se tiverem só contabilistas certificados e tiverem todos a trabalhar e tiverem depois a imputação dos seus lucros, são todos tributados na esfera da categoria do IRS, na esfera da categoria na transparência fiscal, que é o equivalente a uma categoria B, não é? Em termos de tributação depois final. E, portanto, é dessa forma que funciona. No fundo se eu trabalhasse individualmente, o que é que eu tinha? Tinha uma atividade empresarial. Associo-me a várias pessoas da mesma área, constituo uma sociedade. Não é por constituir a sociedade que deixe de ser tributada em categoria em RS, sim, na categoria B. Portanto, é essa a filosofia do regime da transparência fiscal. Depois ainda temos outra particularidade, também cai na transparência fiscal, que são as sociedades imobiliárias familiares, vou-lhes chamar assim. Portanto, quem tem conjunto de imóveis e que tem só rendimentos derivados daqueles imóveis e que é no âmbito familiar menos de 5 sócios da mesma família, também cai no âmbito da transparência, nesta tributação. E é o que eu me lembro assim, não sei se... Eu gosto de me referir aos rendimentos de categoria D como aqueles que podiam ser recibos verdes, mas não são só porque é constituída uma sociedade, exatamente como a Sra. Bastonária disse agora. Mas há uma curiosidade que é, e acho que os nossos ouvintes também poderão ter isso em conta, caso este regime seja aplicável, é que muitas vezes, ao contrário do que se possa pensar, a transparência fiscal é vista assim como uma coisa muito má, um lixo. Exato. E às vezes, não poucas vezes, eu vou dizer assim, não é. Às vezes o regime de transparência fiscal, em termos de contas finais, é pouco diferente ou até mais vantajoso do que o recibo verde ou a tributação em sede da empresa. Portanto, se virmos no seu conjunto a tributação da sede da empresa, que é zero no regime de transparência fiscal, mais a tributação dos seus próprios sócios que estão dentro da transparência fiscal, que devem declarar os rendimentos no anexo D, muitas vezes a tributação é igual ou menor àquilo que seria a tributação que a empresa pagaria, mais a distribuição de dividendos equivalente. Portanto, o regime de transparência fiscal faz com que, agora entrando aqui um bocadinho em termos um bocado mais específicos, mas faz com que a distribuição de dividendos seja automática, seja obrigatória. Porque, no fundo, os sócios são obrigados a transferir tudo aquilo que é o lucro da sociedade para a sua esfera pessoal, pagar impostos na esfera pessoal e reter logo o valor remanescente. E muitas vezes isso é mais vantajoso. Portanto, há que, de facto, fazer bem as contas. Muitas vezes, e como a Sra. Bastonária disse bem, há o acompanhamento do contabilista certificado, que é essencial para tranquilizar o contribuinte nesse aspecto e especificamente neste regime. Sem dúvida, concordo plenamente. Na maior parte das vezes é vantajoso, mas é realmente um bicho-papão que se faz à volta da transparência fiscal, porque num primeiro momento pode parecer que há uma tributação mais elevada, porque claro que se nós estamos a falar de tributação em IRS, as taxas são mais elevadas do que os 21%, certo, mais a derrama, enfim, mais as outras taxas. Agora já vai ser 20% este ano, 2025, mas em 24%, 21% para as sociedades. Mais a derrama, claro. E, portanto, pode parecer que há aqui um diferencial. Por exemplo, quem atinge taxas mais altas, de 48%, achar que vai ser tributado de uma forma muito elevada. É isto que o José disse, é que é extremamente importante perceber que quando uma sociedade é tributada, o dinheiro fica lá, não há distribuição de dividendos para os sócios. Existindo, eles têm uma tributação adicional dos 28%. Portanto, se nós virmos em conjunto essas duas tributações, é claro que é mais vantajosa a da transparência fiscal, o facto de ser tributado logo em IRS e ser definitivo, digamos assim, e o dinheiro ficar do lado destes sócios. Agora, isto nem sempre se consegue passar esta mensagem. Sim. Vamos agora passar aqui ao anexo F, que está sobretudo relacionado com as rendas. Que cuidados é que se deve ter com esta tipologia de rendimentos? Bom, o anexo F é onde se declaram as rendas e agora tem algumas particularidades. Tem logo as primeiras, que é a identificação de todos os encargos, manutenção, conservação, o IMI, que é importantíssimo colocar-se para abater ao rendimento, não é?
e tem depois quadros específicos para algumas situações, por exemplo, das rendas que estão a beneficiar de IRS mais, porque são mais com contratos mais prolongados, que beneficiam de reduções de taxas e que têm que ser identificados em quadros próprios. Portanto, hoje o anexo F é um anexo bastante extenso, que tem muitas colunas e que tem vários quadros, precisamente para evidenciar todas as situações particulares que existem. O que é importante aqui? É importante lembrarem-se e terem todas as despesas. As despesas que são apresentadas são as despesas do ano em relação àquele rendimento que podemos apresentar e, por exemplo, se tivermos uma despesa de uma obra de construção civil num imóvel que não está arrendado, não podemos colocar, a não ser que se queira que se venha a arrendar posteriormente, e nesse ano em que se arrendar é que podemos ir buscar as despesas que tivemos antes, mas aí é preciso também lembrar que se não forem no próprio ano, eu para optar por incluir aquela despesa com aquela manutenção, Melhoria, não é? reparação, melhoria, o que quer que tenha feito, eu tenho que optar pelo englobamento e, portanto, e tenho que estar no englobamento durante 5 anos. Englobar significa não ser tributada à taxa especial que existe para a categoria F, mas sim ser tributada pela taxa geral do IRS. Mas isso apenas em situações em que não ocorre no próprio ano, é isso? No próprio ano em que eu quero ir recuperar Coisas uma obra que passadas. decorreu durante um período de tempo antes de arrendar, e que são os 24 meses anteriores, e depois para colocar essa obra eu tenho essas condicionantes. Ok. E quais são as despesas que efetivamente podemos colocar aqui, pensando, lá está, nestas questões de obras? Bom, são essencialmente tanto a manutenção propriamente dita, um arranjo que se tem que fazer no imóvel que está arrendado, a substituição de uma louça da casa de banho, a substituição de uma fechadura, enfim, todas essas obras que sejam precisas fazer de manutenção normal. Depois também as de conservação, que já podem ser mais significativas e que seja necessário, uma pintura geral no apartamento alugado, no caso do apartamento, um envernizamento de um chão, a colocação de armários, de janelas, tudo isso entra como gasto, como despesa dedutível para efeitos da categoria F. Depois tem o IMI, que todos os proprietários pagam e, portanto, é um imposto que tem que ser colocado. A autoridade tributária efetivamente conhece-o, mas ele tem a sua coluna para ser colocado e, portanto, tem que respeitar isso para ser considerado. E depois tem as despesas com condomínio também. Desculpe interrompê-lo, deixar aqui apenas bem sublinhado que despesas com IMI só os proprietários podem pôr. Despesas com IMI só os proprietários é que podem pôr, certo? Que tem a casa arrendada, certo. Quem não tem uma casa arrendada, o IMI O IMI não entra. Estamos a falar só nestes rendimentos da categoria F, em que se tem arrendado determinados imóveis e tem-se associado também esse gasto, essa despesa com o IMI e, portanto, associa-se também aqui para abater àquilo que é tributado. Também as despesas com condomínio também são aqui dedutíveis no âmbito da categoria F para diminuir ao rendimento. Temos, por exemplo, despesas com indemnização por qualquer questões relacionadas com os inquilinos também e outras necessárias para a obtenção daquele rendimento. E aí já vamos para um conceito mais genérico, por exemplo, o certificado de eficiência energética hoje em dia já é considerado, durante alguns anos não foi, mas são assim genericamente, são estas as despesas. Bem. Se me permites, Claro. há sempre uma pergunta que nos surge muitas vezes, que é, portanto, aqui estamos a falar de benfeitorias, não é? Mas e quando falamos de equipamentos, por exemplo, Não entrei. uma máquina de lavar, uma máquina da louça... Isso conta? Eu estou a ser um bocadinho mauzinho aqui com a Sra. Bastonária, porque é um tema que suscita bastantes dúvidas, mas se pudermos esclarecer os nossos ouvintes, seria muito útil e agradecemos. Bom, aí já tem sido mais discutível, não é? Portanto, tudo aquilo que não é encastrado, que não faz parte, que não é uma benfeitoria, é mais complicado. Portanto, temos que ir pelo caráter de indispensabilidade para a obtenção do rendimento. À partida, não há razão nenhuma para que uma máquina de lavar não seja aceite. Já houve restrições. Pode haver uma renda que tenha tudo o que é despesas incorporadas, não é? E, aliás, nas rendas, o imóvel ao ser disponibilizado ao inquilino está lá, Equipado, está lá referido se é equipado ou se não é equipado e as condições em que é. Portanto, eu acho que uma máquina de lavar a louça entra, agora já é mais pacífico e não tem havido muitas correções nesse sentido, mas em tempos não era. Portanto, tudo aquilo que são eletrodomésticos, à partida, são aceitos.
Ok, muito bem. Nem sempre foi pacífico. É verdade, é verdade. É verdade. Muito E bem. ainda há correções. Exato. Mas pronto, vamos deixar isto como premissa. Bastonária, como é que funciona o regime especial de tributação reduzida para contratos de arrendamento de longa duração e que cuidados é que os senhorios devem ter para beneficiar deste regime? Bom, tem que se comunicar previamente, também há um prazo de comunicação e por isso se não foi comunicado já não podem beneficiar dessa redução da taxa, não é? Existindo e tendo esses contratos de longa duração e cumprindo todas as condições, depois é indicado no anexo F essa situação e o senhorio beneficia da redução da taxa do IRS. Pronto, tem que ter feito, lá está, é daquelas preparações Até 15 prévias. de fevereiro, acho eu. Estava-me a lembrar da data, acho que é desde 15 de fevereiro. O alojamento local deve ser declarado no anexo F? É neste anexo que deve Não. ser feito? Excelente questão. Anexo B. 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 Muito bem. Há um campo próprio no anexo B para rendimentos de alojamento local. Pode parecer estranho para os nossos ouvintes o alojamento local ser num anexo e o arrendamento ser noutro, mas por tipologia de rendimento e por outras vicissitudes, a lógica implementada pela Autoridade Tributária foi essa. E uma das questões que nos perguntam várias vezes em relação a este tipo de rendimentos é se devem ou não englobar estes rendimentos nos seus rendimentos totais. Certo. Também é uma questão que surge com muita frequência e a resposta a essa pergunta não é linear. Portanto, o melhor conselho que podemos dar é usar o simulador da Autoridade Tributária, que para rendimentos de categoria F disponibiliza esse resultado, portanto, noutras tipologias de rendimentos não o faz, mas nesta faz e pela nossa experiência está bastante afinado. Portanto, a forma mais fácil de o contribuinte saber se deve englobar ou não é fazer uma simulação com a opção de englobulamento, outra com a não opção de englobulamento e ver qual é que é o resultado mais favorável. Simular. Sem dúvida, é sempre aquilo que sugerimos. Aliás, é uma das coisas boas da declaração e do desenvolvimento da própria aplicação pela Autoridade Tributária, é permitir a simulação da maior parte dos rendimentos, só não permite para os rendimentos obtidos no estrangeiro, do anexo J, mas para a generalidade simula bem, simula de forma a esclarecer o contribuinte das opções que deve fazer. E esta do englobamento na categoria F é uma delas, não é? Certo. Porque, efetivamente, pode beneficiar e pode ser benéfico optar pelo englobamento, por exemplo, quem tem rendimentos mais baixos, abaixo daquilo que é a taxa autónoma, não é? Que se aplica à categoria F. Certo, muito bem. E agora vamos saltar para um novo anexo. Nós poderíamos ficar horas a falar de vários anexos, mas este que é o anexo G, e vamos aqui misturar G, G1 e acrescentar aqui ainda um E, porque tem tudo a ver com mais-valias e tributações, não? De rendimentos. Bastonária, quais os tipos de rendimentos que as pessoas podem declarar nestes anexos G, G1 e E? Bom, eu diria que são principalmente o G. Eu diria que é um dos anexos mais complexos de preencher, principalmente quando estamos a falar de mais-valias imobiliárias e depois da possibilidade ou não de reinvestimento e do que está associado a isso. Acho que é daqueles que é mais complexo e que requer muitas vezes o acompanhamento de um profissional, de um contabilista certificado, porque tem muitas particularidades e para não ser tributado, e a mais-valia é algo que é muito tributado porque engloba e, portanto, se estivermos a falar de rendimentos altos é complicado. Eu diria que o anexo G é o típico exemplo das situações mais complexas do IRS. Mas para que é que serve cada um, que no fundo foi a sua pergunta inicial? Portanto, no anexo G nós vamos englobar todos os incrementos patrimoniais da categoria G e que são depois ali incluídos no anexo G também. O que é que temos aqui? Temos as mais-valias imobiliárias, temos as mais-valias mobiliárias, temos tudo aquilo que derive nestes incrementos patrimoniais. Tipicamente estes dois investimentos, mas que geram mais-valia. Portanto, que há aqui uma tributação sobre a diferença entre a compra e a venda e que normalmente são determinados desta forma. O anexo G1 é exatamente para os mesmos rendimentos, mas aqueles que estão excluídos de tributação. E que é algo muito importante. Quando alguém
tem que declarar um rendimento neste anexo G1, deve ficar muito satisfeito, porque significa que um rendimento que seria tributado não o é por determinadas exclusões que existem. Por exemplo, o exemplo mais típico é um imóvel adquirido antes de 1989, que fica excluído de tributação. E que é o tal que, se houver uma venda, tem que ser declarado, mas como está excluído, tem o anexo G1, precisamente para identificar estes rendimentos que ficam excluídos de tributação. Aproveito para... às vezes fazemos aqui uns sublinhados porque sabemos de várias questões que nos chegam em relação a esse tipo de questões e é importante deixar claro que a venda desse imóvel comprado em 1989, até esse momento, tem que ser pelo proprietário original, não pode haver heranças pelo meio. Exatamente. Não é? É importante porque não, claro, é muitas das coisas que... É uma das questões que mais nos chegam. Sim. Eu herdei um imóvel que os meus pais compraram em 1945. Estou isento, não é? E é importante deixar claro que não está isento, porque, a não ser que tenha herdado antes desse período. Claro, não, o que determina e aquilo que temos que declarar no anexo G em relação às mais-valias, por exemplo, de um imóvel, é o momento da sua aquisição e o momento da sua venda. A aquisição em termos de herança é o momento da morte que originou essa herança. E, portanto, se herdarmos um imóvel de pai e de mãe, inclusivamente se existem, e já faleceram os dois, até existem dois momentos de aquisição. Correto. Que é a aquisição na morte da mãe ou do pai e depois no outro que morreu e que são datas diferentes, muita coincidência serem na mesma data. Tem que se partir o imóvel nas proporções. Tem que se partir nas proporções. Certo. Exatamente. Pronto, eu achei que era importante sublinhar porque... Não, e por isso é que eu chamei logo a atenção que o anexo G é o mais complexo. E porque acontecem muito essas situações das heranças e inclusivamente com vários herdeiros. E depois as percentagens, os momentos, como se dividir tudo aquilo, não é de facto um anexo muito fácil de preencher sem um profissional a acompanhar. Por isso é que é sempre aconselhável que exista um profissional. Precisamente por isso, o momento, o que é que determina, qual é o valor, por exemplo, da aquisição? É uma das maiores dúvidas que se tem no caso da herança. Nesse caso é o valor patrimonial tributário à data da herança. E, portanto, é esse que tem que entrar e tem que se declarar e preencher na linha da aquisição no anexo G. Não é uma aquisição, pois as pessoas baralham muito, porque dizem, mas eu não adquiri, não fiz nenhuma aquisição. Pois não, mas herança é o momento da aquisição, é o momento da herança e o valor é o valor patrimonial tributário. Certo. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes nessas situações, porque já não foram anteriores a 89, tem que se declarar no anexo G e gera mais-valias que podem ser substanciais, ainda por mais com a evolução que os preços dos imóveis tiveram. Nós estamos numa altura em que essas matérias são bastante críticas e que, em regra, geram valores elevados a pagar. E já agora que estamos a falar precisamente de imóveis, como é que deve ser tratado o caso de obras de reparações nos imóveis que estão a ser, que foram entretanto vendidos, não é? Quais são as despesas que se podem incluir para abater, não é? Por assim dizer, aquela que é a potencial mais-valia tributada? Pronto, é um bocadinho são as mesmas quase da categoria F. No fundo, quando eu vendo um imóvel, a norma do Código do IRS permite que as benfeitorias realizadas nos últimos 12 anos entrem e abatam à determinação da mais-valia. Isso é importante e é significativo. O que acontece é que as pessoas nem sempre tiveram a disciplina nos últimos 12 anos de guardarem todas as reparações que fizeram naquele imóvel. Por exemplo, se trocaram janelas, se fizeram uma pintura, um envernizamento, uma substituição de portas, substituição de louças sanitárias, uma obra, qualquer uma em termos gerais, tudo aquilo que tenha sido uma benfeitoria no imóvel. E, portanto, roupeiros novos, encastrados, móveis de cozinha encastrados, portanto, tudo isso, se têm faturas dos últimos 12 anos, entram para efeitos, para abater essa determinação da mais-valia. Certo. Só aqui, creio que não ficou claro o que é... Benfeitoria. Não, o que é que deve ser colocado no anexo E? Acho que nos centrámos bastante naquilo ainda que só estamos no G, ainda só estamos no G, ainda não passámos para o E. Portanto, ainda com as despesas, e ainda, para além dessas despesas de benfeitorias realizadas nos últimos 12 anos, pois ainda tem também os encargos com a compra e a venda que são permitidos, nomeadamente, se está a vender uma casa agora, o IMT que pagou na altura, o imposto de selo também, e o valor da escritura também consegue colocar como encargo agora na venda. Isto anexo G
genericamente, tem ainda uma particularidade que eu gostaria de chamar a atenção, também se declara no anexo G os outros incrementos patrimoniais, nomeadamente as mais-valias de valores mobiliários, onde estão as ações, e ainda temos que também, gostaria de chamar a atenção, as ações, e muita gente brinca, brinca entre aspas, com a compra e venda de ações e gera sempre algumas dificuldades, porque a compra e venda de ações não tem taxas liberatórias e tem que ser obrigatoriamente declarada, em princípio, no anexo G, a não ser que sejam de outros países, e aí vão no anexo J, pode ser no anexo J ou no anexo G, mas partindo do princípio que são aqui ou intermediadas ou situações aqui geridas por bancos portugueses, são declaradas no anexo G. E aí é preciso ter também o valor da aquisição. Hoje em dia os bancos já entregam a quem faz estes investimentos regulares em ações, compra e venda. Day trade, não é? É day trade. Sim, já dão declarações muito objetivas com a compra, a data, porque quando nós preenchemos o anexo G, temos que pôr o dia, o mês e o ano da aquisição e da venda. E quando estamos a falar de ações, isto não é fácil. Certo. Principalmente no passado, em que o banco não nos dava esta informação, os bancos normalmente são os intermediários mais comuns nestas operações, isto era muito difícil de preencher. Hoje em dia, mesmo bancos estrangeiros, para preencher no anexo J, já enviam tudo muito corretamente. Nem todos enviam da mesma forma, mas tem que se ter esses valores e tem que saber o valor da aquisição. E, portanto, da se eu ação. fizer negócios todos os dias em bolsa, Tenho muitas linhas para preencher. Para não ganhar muito ou até perder, mas tenho que preencher. Tem que preencher. certo. Aí até há uma nuance, se me permite, que é já, no fundo, lidarmos com vários desses casos. Nós podemos agregar as compras e as vendas em blocos. Usar a data mais antiga na compra e a data mais recente na venda e, dessa forma, não ter que preencher tantas linhas. Mas isto implica sempre, como a Sra. Bastonária disse bem, não só neste caso, como em muitos outros, relacionados com o anexo G, implica ou aconselha sempre um profissional, nomeadamente um contabilista certificado, a ajudar no É muito preenchimento. pormenor, não é? É. Até porque, caso haja omissão de valores, nomeadamente nos valores de compra, o que é que a autoridade tributária faz? Como tem acesso aos valores todos de venda, considera o valor todo de venda e considera como valor de compra zero. E já lidamos com vários destes casos em que as mais-valias são pequenas, mas como há omissão, a autoridade tributária considera a mais-valia como 100%. E, enfim, poderemos imaginar que, Pois, que que a as mais-valia diferenças é são bastante- muito é significativas bastante mais elevada, e depois não é é? um problema para resolver nestas situações. Sim. Há pouco, a bastonária... Ainda não fomos ao anexo Ai, E. pois não, pois é. Pronto, agora passando um bocadinho, eu só ainda queria do anexo G chamar a atenção à venda de cotas, que também é uma coisa muito ok. comum, sócios de sociedades, venda de cotas, também tem quadros específicos e tem um quadro para PMEs que permitem uma redução da tributação em 50%. Portanto, é muito importante preencher-se o quadro certo, identificando a sociedade e a venda daquela cota para reduzir a tributação em 50%, o que é significativo. A venda das participações, neste caso, de qualquer valor mobiliário, tem uma taxa autónoma, tem uma taxa especial, não é, de 28%, não engloba, a não ser que queira. Certo. Mas, aqui neste caso são 14%. Aqui não pode englobar, neste caso. E são 14% de tributação final, o que é uma tributação bastante simpática. E por isso é importante chamarmos a atenção sobre isso. O caso dos imóveis é ao contrário, não tem taxa especial, engloba sempre. Certo. E o anexo G é? E o anexo E? O anexo E já é um anexo que é de rendimento de capitais, portanto tem a ver com juros, com dividendos de ações, lucros de sociedades e, portanto, já é um anexo que tem esse tipo de rendimentos de capitais e que a maior parte das situações lá previstas são passíveis de optar ou não por declarar. Isto é, como estão sujeitos a taxas liberatórias definitivas, que é o caso dos juros, que é o caso dos lucros, que é o caso dos dividendos, como tem essa taxa de tributação, pode nem sequer os declarar. É das situações que está nas exclusões de declaração. Portanto, pode também optar, e nós aconselhamos a que, em regra, se declare. Porquê? Porque há muitos deles que são tributados em 50% e, como tem uma retenção na fonte, porque eles estão sujeitos a essa taxa liberatória, é uma questão de simular para ver se compensa ou não declarar.
porque pode compensar declarar. Ok, Peço desculpa, esta questão é super importante e na maior parte dos casos compensa englobar principalmente os rendimentos de dividendos. Portanto, mais uma E vez juros. simular, portanto. Mais uma vez simular, Ok. Porque como é um rendimento que não estamos obrigados a declarar, a maior parte das pessoas ignora, tal como ignoraria as ações se pudesse, mas as ações são apanhadas e não se consegue ignorar. Mas estes casos, sim, que não é obrigatório declará-los, porque já estão sujeitos a uma taxa liberatória que pode ser definitiva. Mas na maior parte das vezes compensa ir declarar. Ok. José, há pouco estávamos a falar aqui sobre mais-valias imobiliárias e eu creio que a bastonária deixou aqui já mais ou menos, levantou um bocadinho o véu, que é as mais-valias imobiliárias podem ser tributadas autonomamente? Não. Vamos lá ver. O anexo G, de facto, é se não dos mais complexos, se não o mais complexo dos mais complexos do modelo 3. E precisamente porque engloba várias tipologias de rendimentos. Rendimentos imobiliários, compra e venda de casas, apartamentos, etc. Não há opção de tributação autónoma. Portanto, são sempre englobados. O que é que acontece? A mais-valia, que é apurada para efeitos fiscais, já deduzida de todas as despesas que falámos e depois também de uma coisa que é a correção monetária. Portanto, se eu comprei uma casa há muito tempo, ela hoje em dia não vale o mesmo que há muito tempo atrás. Portanto, essa correção é feita automaticamente pelas finanças. Portanto, esse valor, no fundo, o lucro com que eu fico, 50% desse valor não é tributado e os outros 50% são obrigatoriamente englobados. Não há opção de tributação autónoma dos 28%. Já o mesmo não acontece para outra parte dos rendimentos de categoria G, que são os rendimentos os incrementos patrimoniais decorrentes da compra e venda de títulos, ações, certo, obrigações, etc. Esses sim, nós poderemos optar pela tributação autónoma a 28% ou englobar, mais uma vez, usar o simulador e ver o que é mais favorável. Neste caso em particular, permite-me referir duas coisas muito importantes e que são perguntas frequentes que recebemos e que podem parecer lineares, mas não são. No caso das mais-valias obtidas por compra e venda de imóveis, portanto, há depois aquela possibilidade de haver isenção de tributação quando há reinvestimento. Mas essa isenção só é aplicável à habitação própria permanente. certo. Qualquer outra tipologia de casas, nomeadamente quando há, como a senhora bastonária disse, uma especulação grande no mercado, por várias razões, portanto, há muita transação de imóveis. Segundas casas, tudo o que não tenha a ver com a habitação própria permanente, não pode beneficiar desse tipo de isenção. Outro tema que também está muito em voga e que se aplica e que se enquadra neste anexo tem a ver com as criptomoedas. Antes disso, desculpe lá, José, ainda para acrescentar, isto que o José disse é a regra geral, mas eu agora também gostaria de falar da exceção do pacote mais habitação, que ainda se aplica em 24, já que se falou nisso. Porque isto é verdade, não há reinvestimento, lá está, não há afastamento da tributação das mais-valias de venda de bens imóveis, quando não é um reinvestimento de habitação própria e permanente em habitação própria e permanente. E, portanto, esta é a única exceção que retira alguma tributação. Sim, e na verdade há uma coisa temporária que ainda está em vigor para o rendimento que vamos estar agora a apresentar. Há também depois umas situações de investimentos em PPRs, em fundos de reforma, sim, enfim, certo, muito específicos para quem já está reformado. Sim, não vamos entrar na particularidade, mas é isto. Mas ainda em 24, e como estamos a falar deste IRS, ainda existe uma exceção, que era bom que existisse para sempre, mas não, termina em 24. Que é se eu vender habitações secundárias ou terrenos ou outros que em regra nunca beneficiaram de qualquer tipo de exclusão de mais-valias, se eu utilizar esse dinheiro para amortizar empréstimos, certo, de habitação própria e permanente
do próprio sujeito passivo ou de dependentes e ascendentes, posso efetivamente reduzir a mais-valia e abate a mais-valia. É uma exceção que existiram durante 2 anos e que é uma pena, como eu digo. Já não existe, portanto, quem vender Já este acabou, ano já não vai este beneficiar. ano, 2025, já não vai beneficiar, mas é uma pena até para as pessoas poderem realmente investir mais em habitação, que está realmente com valores muito elevados e que poderia permitir dar continuidade a este benefício, que eu acho que era um bom benefício. Onde se inclui também a amortização dos empréstimos, não é? Pois, amortizar o empréstimo, também as taxas subiram muito. Aliás, a ideia desta norma foi precisamente por mesmo, isso. sim. Subiram as taxas para permitir que as pessoas com venda de habitações secundárias, se quisessem, amortizassem para não ficar asfixiadas com a subida das taxas. Sim. Já ias a falar dos criptoativos? Sim, cada vez mais em voga as criptomoedas. As criptomoedas têm, mais uma vez, um regime especial dentro da categoria G, em que se forem detidas por mais de um ano, não têm qualquer tipo de tributação. E, portanto, Portugal para o foi G1, não é? Não, neste não? caso não são isentas? São isentas e não são Não vão para o G1, é passíveis mesmo para o G. Ok. de ser tributadas. Portanto, não precisam de ir para o Não se G1 declara. Não e tem que não se precisam declarar de entrar todos. no G, Não não se tem que se declara. declarar. Acho que a AT não os consegue apanhar. É. Portugal foi um país cripto-friendly até há 2 anos, portanto não havia qualquer tributação. Passou a haver tributação, mas só, é um só grande, não é? Para todos aqueles criptoativos que são detidos por menos de um ano. Ou seja, quando há uma intenção de especulação com criptoativos. Quando são detidos por um período superior a um ano, não há tributação. Assim como, acho que vale a pena referir uma pequena grande alteração que foi efetuada para os rendimentos mobiliários, nomeadamente aquilo que a Sra. Bastoneira estava a falar no day trade. Todos os rendimentos que forem obtidos por compra e venda de ações ou outros títulos e que tenham sido detidos durante menos de um ano e cujo valor, juntamente com os outros rendimentos todos, ultrapassa o último escalão, são de englobamento obrigatório. Portanto, é mais um mal ou bem, podíamos estar aqui a opinar se concordamos ou não concordamos, não é esse o âmbito. Aqui é só para explicar. Mais uma vez, um combate à especulação de valores imobiliários e uma tributação tendencialmente muito mais pesada para quem o faça. Já agora, normalmente nós só falamos de mais-valias e, portanto, naquilo que é o declarar a venda de ativos com mais-valias, mas também podemos declarar menos-valias. Quando é que isso pode ser vantajoso? Isso pode ser vantajoso, não é? Vamos ver, as valias, sejam mais ou menos, são todas de declaração obrigatória. Quando há menos valias, pode ser vantajoso o contribuinte englobar os rendimentos. O que é que acontece nesse ano? Não acontece nada. O contribuinte engloba as menos-valias e não tem qualquer tipo de tributação adicional por isso e também não teria se optasse pela tributação autónoma, porque estamos sempre a falar de uma percentagem sobre um valor negativo. Pronto. E o valor negativo, já agora é outra questão, não abate ao resto dos rendimentos. Portanto, os rendimentos são divididos por gavetas e uns não comunicam com os outros. Qual é a vantagem de englobar as menos-valias num determinado ano? É que eu depois posso usar esse valor na eventualidade de vir a ter mais-valias nos anos seguintes. No ano seguinte, preciso na mesma de englobar as mais-valias que tive, mas posso abater aquelas que englobei no ano seguinte. Ao passo que se eu tiver menos-valias num ano e não as englobar, no fundo, o reporte fiscal, que é assim o termo técnico, morre nesse ano. Portanto, eu não vou conseguir aproveitar as perdas que tive para abater aos ganhos que eventualmente vou ter nos anos seguintes. E isto é válido durante 3 anos. Penso não estar enganado, aqui não tenho a certeza, mas é 3 anos. É. Muito bem, mais uma dica. Fica mais uma dica, não é? Sim. Uma outra dica já agora, voltando aqui à compra e venda de casas, é que muitos contribuintes assustam-se quando vendem o imóvel e depois aparece uma divergência no seu IRS.
Portanto, o termo aqui aplicável não é o melhor, a divergência não é mais do que, na esmagadora maioria dos casos, a autoridade tributária a pedir toda a documentação que justifica quer o valor de compra, quer o valor de venda e quer principalmente as despesas que foram colocadas para abater à mais-valia. Portanto, isso acontece de forma automática e tem o nome de divergência, portanto... Ninguém se assuste, não é? Ninguém se assuste, pronto, é apenas, obviamente, entregar e comunicar à autoridade tributária as respectivas escrituras ou heranças ou tudo o que, no fundo, suporta os valores que foram incluídos na declaração. Muito bem, vamos saltar para um novo anexo. O G, podíamos fazer uma conversa só com o G, não é? Sim. O G e os anexos de rendimentos. Vamos aqui para o anexo H, que tem a ver com as deduções, as despesas e tudo o que é faturas. Bastonária, devemos pedir sempre fatura com números de contribuinte ou há algum limite a partir do qual não vale a pena? Eu acho que, assim, em termos como cidadãos, eu acho que temos que pedir sempre fatura com números de contribuinte. Do ponto de vista das deduções, existem limites e, portanto, não é por esse motivo que devemos sempre pedir faturas. Mas, enfim, obviamente que houve aqui um incentivo para que as pessoas pedissem sempre faturas e foram criadas aqui determinadas deduções, nomeadamente as deduções gerais familiares e as deduções por atividade, que são aquelas atividades que são mais, enfim, caracterizam mais áreas de fuga e de evasão fiscal, em que hoje podemos pedir e podemos beneficiar qualquer coisa muito pequena em termos de dedução no IRS. E, portanto, aí eu acho que o princípio é sempre pedir fatura. Independentemente de podermos beneficiar fiscalmente dela ou não. Sim. Mas, de uma forma ou de outra, podemos beneficiar, não é? José, se um contribuinte não validar as suas faturas, esta é uma pergunta que nos chega recorrentemente. Durante o período da validação do e-fatura, que foi até ao final de fevereiro, se não estou em erro, corrijam-me se eu me enganar. 15 de fevereiro. Alargou até ao Pois final. foi, este ano alargaram, não é? verdade. Alargou até ao último dia. Pode ainda assim incluir estas faturas no IRS? Pode. Ora bem, não é o fim do mundo se nos esquecermos de validar as faturas até dia 15 de fevereiro, ou como foi este ano, até 28 de fevereiro. Portanto, isto não implica de maneira nenhuma que o contribuinte perca essas deduções. Implica, sim, que haja um bocadinho mais de trabalho no momento da entrega da declaração. Ou seja, eu vou ter que calcular todas essas despesas, associá-las por categoria e introduzi-las manualmente na declaração. A declaração está feita, tem uma pergunta invertida, no fundo, não é? Penso que é o quadro 6 do anexo H. A pergunta é: quer alterar tudo aquilo que está pré-validado? Neste caso... E uma pessoa chega à declaração de IRS e não quer alterar nada porque só quer sair dali, não é? E o que é que acontece? Portanto, a pessoa, quando diz que não quer alterar nada, isto significa que a declaração vai seguir com tudo aquilo que está pré-validado. Se disser que sim, que quer alterar, a própria funcionalidade pré-preenche os campos com aquilo que tem validado. Por exemplo, nós podemos ter uma parte, podemos ter feito validações até meio do ano e depois, por várias razões, não ter feito mais validações. Portanto, o que é no fundo, a aplicação da autoridade tributária faz? Vai validar, vai buscar tudo o que está pré-validado, portanto, preenche os campos com os valores que estão pré-validados e os campos passam a ser editáveis, ou seja, eu posso mudar o valor e acrescentar tudo aquilo que não estava pré-validado. Qual é a forma mais fácil de fazer isto? É ir ao e-fatura, na mesma, portanto, ao portal das finanças, exportar os dados para um Excel e fazer as contas à mão e introduzir, à mão, ou neste caso no Excel, e introduzir... Como antigamente. Exato. E introduzir os dados manualmente na declaração. Isto muitas vezes representa diferenças significativas de deduções que escusam de ser perdidas, não é? Não é pelo facto de não validarmos que temos que perder essas deduções. Só temos é que fazer o trabalho manualmente. Há duas exceções, que foram precisamente aquelas que a Sra. Bastonária referiu, que têm a ver com as despesas gerais e com as despesas das atividades, ou aquela em que deduzimos 15% do IVA de determinadas atividades. Essas sim, ou melhor, ou essas não podemos incluí-las, porque essas têm que estar obrigatoriamente validadas para serem consideradas na liquidação ou no cálculo do imposto. Mas todas as outras
que até são, muitas vezes, representam valores mais significativos, como as despesas de saúde, que têm um limite de 1.000 euros, as despesas de educação, que têm um limite de 800 euros, as despesas de arrendamento, que têm limite de 504 euros, se não me engano, enquanto as outras duas que falámos têm um limite de 250 euros. Portanto, podem e devem ser incluídas manualmente e não se tem que perder esse benefício. Muito bem. Eu gostaria só de chamar a atenção aqui a um quadro que tem que ser preenchido no anexo H, que tem a ver com uma norma que vigorou em 2024, que tem a ver com as gratificações de balanço. Isto é, foi um prémio que as empresas puderam atribuir aos seus trabalhadores, com benefícios fiscais, desde que aumentassem 5% dos salários e até um salário com o limite de 4.000 euros, e que este ano, pela primeira vez, se tiveram esse tipo de benefício, porque tem uma isenção de IRS, tem que ser preenchido esses valores no anexo H. Ok, mas é a entidade empregadora que entrega essa declaração aos... A entidade empregadora identificou isso, portanto, tem que ser, como ainda é a primeira vez que vai ser, eu espero que venha pré-preenchido, mas convém confirmar, porque se não estiver no anexo H como dedução, não vai poder beneficiar depois da isenção do IRS. Ok, então, e se tiver sido agora, em relação a isso, se não estiver identificado como uma diferença de rendimento, provavelmente estará no bolo geral. Está no bolo geral, exato. E nesse caso deve ser corrigido. Deve ser corrigido. Manualmente, Sim, portanto. convém confirmar isso, convém confirmar e espero que também as declarações que foram entregues pela entidade patronal em janeiro identifiquem esse tipo de situações, daquelas empresas que podiam beneficiar os seus trabalhadores desta gratificação de balanço nestes termos. Portanto, se for assim, tem que aparecer no anexo H também. Certo, muito bem. E agora, há pouco estávamos aqui a falar sobre deduções e o tipo de despesas. Só para fecharmos este tema das deduções e dos IFATURAs, que cuidado é que devem ter os contribuintes na declaração das despesas de saúde com um IVA a 23%, que é uma coisa específica e que é muito recorrente também? Bom, em regra, as despesas de saúde são aquelas que são isentas ou uma taxa reduzida de 6%. Portanto, a exceção são as de 23%, que efetivamente também são aceites como dedutíveis desde que tenham receita médica. Portanto, se não tiverem receita médica, não são incluídas. O que é que isto significa? Que é uma daquelas que é importante validar, precisamente quando fizemos as nossas validações, mas que também é daquelas que podemos preencher manualmente na entrega da declaração modelo 3. Mas se as validarmos, anteriormente temos de dizer se aquela despesa, vamos a uma despesa, por exemplo, com uma farmácia, e dizemos qual é a parte, quando tem despesas a 23%, ela fica pendurada, digamos assim, e carece de algumas validações. Nomeadamente, o que é considerado como despesa de saúde e o que não é, e se aquilo que não é, que está a 23%, tem ou não receita médica para poder ser considerado despesa de saúde. Muito bem, não tendo, não é Não considerado. tendo, não é considerado. Damos aqui um saltinho ao anexo L. Na verdade, a única questão aqui em relação ao anexo L, para quem está a ouvir, é perceber a quem é que se destina efetivamente este anexo. Bom, primeiro teve que haver uma ação antes, porque tiveram que fazer a inscrição no regime, não é? Nos residentes não habituais, e portanto só para esses, ou já no novo regime do IFICI, que agora é o novo regime, que também agora com as últimas portarias que foram publicadas, avisos do IAPMEI, acho que ficaram bastante mais benéficos do que aquilo que parecia inicialmente. E portanto são esses que requereram com certeza essa inclusão, que podem depois entregar estes com os rendimentos a serem incluídos nestes anexos, que têm uma tributação muito mais favorável, nomeadamente naquilo que são os antigos residentes não habituais e o anterior regime, tem uma tributação, por exemplo, do rendimento de trabalho de 20%, podem ter exclusões de tributação de rendimentos, como era o caso das pensões, entretanto mudou, mas ainda quem está a beneficiar pode beneficiar desse regime. Sim, portanto, Estamos aqui a falar de rendimentos relacionados com trabalho ou reforma. Tudo, tem capitais, tem mais-valias, tem todos os rendimentos, de uma forma geral, obtido por um não residente. No fundo é o enquadramento de todos os rendimentos numa declaração, no anexo L, para quem é um residente não habitual. Muito bem. Vamos dar outro saltinho para o anexo J. Sara, já agora, se me permite só dizer aqui duas coisas sobre este regime. Tem suscitado muitas dúvidas no preenchimento para quem o pode usar.
Só duas questões rápidas. A primeira é que o preenchimento do anexo L, ou seja, o usufruto do regime de residente não habitual, é opcional. Portanto, quem solicitou o regime de residência não habitual tem que o ter cadastrado, como o Sr. Bastonário estava a dizer e bem, mas depois pode ser tributado pelo regime normal ou pelo regime aplicável, ou pela tributação aplicável ao residente não habitual. E não é linear que um seja mais vantajoso que o outro. Portanto, o normal tem uma taxa progressiva e o residente não habitual tem uma taxa fixa. Só que o residente não habitual não permite qualquer tipo de dedução à coleta. E, muitas vezes, o regime normal é mais favorável que o regime de residente não habitual, principalmente para rendimentos mais baixos e quando as deduções à coleta são mais significativas. Mais uma vez é preciso fazer contas, portanto. Pronto, aqui, Tem sempre que se fazer infelizmente, contas. o simulador não está disponível. Portanto, quando acrescentamos o anexo L Ou à o anexo J aplicação, também não. ou o anexo J, o simulador diz que não está disponível. Portanto, aqui é preciso ter um bocadinho mais de cuidado e, mais uma vez, recorrer a quem sabe fazer estas contas à cabeça para bem aconselhar o contribuinte e às vezes as diferenças são muito significativas. Muito bem. Saltamos então para o anexo J, que na verdade está relacionado com os rendimentos estrangeiros. Quem é que tem de preencher este anexo? Pronto, o anexo J é no fundo um bocadinho equivalente ao L, mas para os residentes obtidos no estrangeiro, por um residente normal, digamos assim, sem ser nesse regime dos residentes não habituais, um residente fiscal em Portugal. E são todos os rendimentos que obtém lá fora, portanto, também tem todos os rendimentos de todas as categorias, tem rendimento da categoria A, pode ser categoria A, B, G, capitais, todos estes que tivemos aqui a falar também estão identificados no anexo J quando são obtidos no estrangeiro. Então, imaginemos que eu vivo em Portugal, trabalho remotamente para uma empresa que está na Alemanha. Eu tenho rendimento estrangeiro ou português? Temos que ver depois isso, temos que ver se configura ou não um estabelecimento estável. Essa pergunta não é tão linear quanto isso. Se considerarmos que são os rendimentos obtidos no estrangeiro, tucur, tem que declarar no anexo J. Ok, mas não é linear eu saber se aquele rendimento, a empresa para quem eu trabalho e estou remota, e hoje em dia a pandemia trouxe esta Sim, a maior parte dessas realidade. situações do remoto são rendimentos obtidos no estrangeiro. Ok. E a mesma coisa, se eu investir numa empresa através de uma gestora que não está sediada em Portugal, também é estrangeiro. Sim, ou, por exemplo, a mais-valia, os casos que estávamos a dizer das ações, se as ações são de entidades estrangeiras ou o intermediário é uma entidade estrangeira, o banco, por exemplo, já são declarados no anexo J e não no anexo G. Portanto, Mesmo que o isso banco, através dos quais eu tenha comprado essas ações, seja português. pode não ser. Aí o banco depois identifica. Em regra, quando o banco é o intermediário, é considerado um rendimento que não vai no anexo J, vai no anexo G. Certo. Mas isso depois temos que ver, porque Cada caso é um caso. depende um bocadinho da questão. Agora, a maior parte dessas situações são coisas muito lineares obtidas no estrangeiro. Por exemplo, sou sócio de uma sociedade no estrangeiro, tenho lucros ao anexo J. Já está. Quer dizer, ficam depois dispensados, podem não ir, depois têm regras específicas, mas seria aquele. seria aquele. Muitas das vezes, José, nós conversamos às vezes sobre estes temas fiscais e este é claramente aquele anexo, parece-me, que gera mais dúvidas, mais confusão. Sim, talvez. juntamente com alguns que já falámos, nomeadamente o G, talvez o D, mas este é aquele em que há, eu diria, mais especificidades e mais dúvidas, especialmente porque também é são aquelas tipologias de rendimento que tocam muitas vezes nas questões da dupla tributação. E aí cada caso é um caso. Portanto, há que ter, de facto, um acompanhamento bastante próximo, analisar, profissional. Posso dar aqui um pequeno exemplo em 30 segundos. Uma vez tivemos aqui um exemplo de um contribuinte que já tinha recorrido a todas as consultoras fiscais, incluindo todas as Big Four, e não conseguia, as Big Four são, enfim, pronto, aquelas mais conceituadas, não é? E não conseguia resolver o caso dele, porque era um trabalhador
que trabalhava, que tinha o seu dia-a-dia numa plataforma offshore. Não confundir com Não, são plataformas plataformas petrolíferas, não é? ou petrolíferas ou de Sim. exploração que estão a mais de 11 milhas de uma costa. Da costa. E, portanto, estão em águas internacionais. E a sede da empresa para a qual trabalhava era, se não me engano, dinamarquesa, mas depois estava em vários pontos. Pois. E a própria autoridade tributária que foi contactada, enfim, tivemos algumas conversas, também, enfim, não era um caso muito linear. Portanto, estou a dar aqui, obviamente, um exemplo Extremo, sim. bastante diferenciado, chamemos-lhe assim, mas convém neste... E nesse caso era considerado não residente, não? Não residente, sim. No anexo J, Não era o residente. país do sítio Sim, e onde depois estava também, a ser. depois também depende da quantidade de dias que Pois, estava... Pois é isso, depois o estabelecimento estável e depois estas questões Eles não têm um são regime lineares, muito próprio, trabalham não são 22 lineares. dias na plataforma, depois estão 22 dias voltam. bem, mas depois nem sempre em Portugal, portanto, enfim, havia ali muita especificidade. Mas, enfim, voltando à questão central, por exemplo, tudo o que tem a ver com mais-valias de compra e venda de ações que usem plataformas estrangeiras, e hoje em dia são muitas, porque são aquelas que têm, enfim, a oferta de comissionamento mais barato, é tudo anexo J. E essas plataformas, para poderem operar em Portugal, têm que apresentar declarações fiscais, como a senhora Bastonária dizia, já no formato mais aproximado possível àquilo que é o nosso modelo 3. Ou seja, o contribuinte não tem que estar a fazer todas as contas, tem sim que seguir a declaração e, se não a tiver, tem que exigir à plataforma que o faça por ele. Estamos mesmo a terminar. Algumas dicas finais, algum ponto que Só uma chamada de atenção aqui considerem... no anexo J, que, por exemplo, quem tem contas no estrangeiro tem que declarar no anexo J. Só a conta, não precisa ter rendimento, só o facto de ter uma conta no estrangeiro tem que declarar no anexo J. Ou através de um banco que não tenha a cassete, que às vezes as pessoas não têm bem noção da diferença que é. Hoje em dia é muito fácil termos um cartão ou uma Pôs-se conta... muito essa questão com o Revolut e depois Sim. até a autoridade tributária veio dizer que não tinha que se declarar a conta Revolut, mas não tinha, não há razão nenhuma, porque é uma conta como outra qualquer no certo. estrangeiro. Portanto, Agora é que acho que já declarem, vão não é? ter estabelecimento estável cá, portanto pode mudar um bocadinho essa situação. Dicas ou alguns alertas, alguma coisa que tenha ficado por referir, que considerem que seja... Eu diria que eu acho que é importante haver alguma organização. Para além da validação que já falámos, da confirmação dos dados, eu acho que é preciso, quando se envia ao IRS, de preferência, não ser à pressa, que é uma coisa que, em regra, as pessoas pensarem um bocadinho em tudo aquilo que têm para poderem maximizar a poupança fiscal, não é? Que podem ter. E acho que isso requer algum tempo e pararem um bocadinho para pensar naquilo que estão a declarar e não o fazerem à pressa. Acho que é a melhor dica que eu posso dar, porque é de facto algo que compromete muito o correto preenchimento da declaração modelo 3 e a otimização fiscal. José, alguma nota? Sim, eu vou talvez fazer esta nota em forma de pergunta à senhora Bastonária, que talvez nos possa esclarecer. Também recebemos muitas vezes questões sobre o prazo de reembolso. Nomeadamente, duas questões muito práticas. Se a entrega mais antecipada nos primeiros dias implica necessariamente que o reembolso vai ser mais antecipado, e a outra que surge sempre associada é se a autoridade tributária está de facto obrigada a cumprir algum prazo de reembolso. Bom, não está obrigada a cumprir nenhum prazo de reembolso. A única obrigação que existe é de liquidação, que é de, no fundo, apurar o imposto a pagar ou a receber pelo contribuinte, que é até final de julho. Portanto, tem um prazo bastante alargado. O que existe é um compromisso, em termos de campanha de IRS, em que a autoridade tributária, nos últimos anos, e os governos têm feito um esforço muito grande para se reembolsar o mais rapidamente possível os contribuintes. Isso tem acontecido ao longo dos anos, e realmente o que verificamos é que quem envia declarações automáticas é reembolsado mais cedo, porque ela está automática logo, significa que a autoridade tributária já pré-validou tudo o que lá está e, portanto, reembolsa mais rapidamente.
Aquelas que entregam o modelo 3 ficam para um segundo plano. Depois, quando elas começam a ser validadas, é rápido em regra o reembolso. Mas depois temos determinados rendimentos de algumas categorias que ou demoram mais tempo a validar ou até geram as tais divergências que o Zé falou e que aí podem demorar mais tempo. Portanto, este prazo da liquidação de julho é um prazo que tem a ver com situações que já estão validadas. Portanto, a autoridade tributária tem essa obrigação, mas pode efetivamente, gerando divergências antes e não tendo sido esclarecido, esse prazo depois fica suspenso. É também importante referir que a partir desse prazo pode gerar juros a favor do contribuinte dessa liquidação ou do prazo que fica definido na liquidação. No ano passado aconteceram muitos atrasos nas liquidações por causa das regras do pacote mais habitação, principalmente, e das novas regras da categoria F. Eu acho que foi o ano que acompanhei, que senti mais atrasos na liquidação, porque, em regra, nos últimos anos, tirando situações muito particulares, as liquidações são todas feitas muito antes do prazo limite de julho. Esperemos que este ano corra bem. E há alguma estatística que, para casos mais normais, o contribuinte possa saber, em média, qual é que é o prazo de reembolso? Em regra, o que tem acontecido nos últimos anos, não quer dizer que seja sempre igual, não é? Mas são muito rápidos, 15 dias normalmente a um mês. Demora um bocadinho mais no princípio e depois, quando entra naquela engrenagem, 15 dias em regra, existe reembolso. Só para se perceber também, o pagamento, quem tem imposto a pagar tem que o pagar até final de agosto. E, portanto, é essa a data também, porque para quem recebe a má notícia de que tem ainda que pagar imposto no final, deve ter essa data como o horizonte como temporal, meta. Se já está liquidada, porque, por exemplo, no ano passado aconteceram algumas destas declarações que não foram liquidadas até julho e, portanto, foram pagas muito mais tarde, só quando estão liquidadas é que se determina depois o novo prazo. Muito bem. E depois poderá fasear e encontrar formas de pagar, quem ainda tem para pagar à autoridade tributária, formas de diluir a dor. Sara, desculpa, só recuperar aqui um tema que queríamos também ter abordado e penso que não abordámos, que é uma generalidade, mas acho que vale a pena referir, que é, existe aquela confusão muitas vezes instalada nos contribuintes da diferença entre retenção e imposto. E só esclarecer, isto é muito simples, aquilo que nós vamos pagando ao longo do ano sobre a forma de retenção, portanto, aquilo que a empresa, na esmagadora maioria dos casos, vai descontando, ou que pagamos antecipadamente, ou que os bancos retêm, no caso das mais-valias, etc., o contribuinte deve olhar para isso como um adiantamento. É um adiantamento ao Estado, que é feito segundo determinadas regras, com cálculos complexos, com tabelas, etc., mas é um adiantamento. Nada tem a ver com o cálculo efetivo do imposto. O cálculo efetivo do imposto é feito de uma só vez, de acordo com o rendimento anual, com as despesas e com o modelo 3. A única coisa que se faz é confrontar o adiantamento com o cálculo efetivo. Se o adiantamento foi superior ao cálculo efetivo, há um reembolso. Se for inferior, paga-se a diferença. Portanto, existe muitas vezes a confusão entre aquilo que se vai pagando ao longo do ano e aquilo que é... Muitas pessoas acham que é um prémio, não é? Estão a receber um reembolso do IRS, é um exato, prémio. Na verdade é o dinheiro exato. que sempre foi deles, não é? E que suscita também aquela questão que é, eu se não fiz nenhuma retenção ao longo do ano, se não paguei nada, certo. Eu não vou... Eu das duas uma, ou vou pagar o que me falta pagar agora, ou, no máximo, não vou ter reembolso, não vou receber nada de volta porque não adiantei. Portanto, não há um ganho, no fundo, com o IRS. Há apenas o reembolso daquilo que eu fui adiantando a mais, se for esse o caso. Pronto, é uma dúvida que surge muito frequentemente e que acho que vale a pena esclarecer. Deixarem aqui estas notas. Bem sei que sei qual é a resposta, mas ainda assim vou perguntar, porque acho que é importante deixar claro. É importante recorrer a um contabilista na altura de entrega de IRS? Quais são as vantagens e desvantagens, se houver? Bom, não sei se a Sra. Bastoneira quer responder isso primeiro. Eu acho que, vamos lá ver, o IRS é a nossa declaração de imposto individual e, portanto, o ideal e o desejável é que cada um de nós o consiga fazer sozinho.
Portanto, esse é o princípio da tributação nos nossos rendimentos pessoais. Mas, efetivamente, a complexidade da lei fiscal em Portugal, principalmente quando estamos a falar de determinados rendimentos, é algo que leva a que muitos contribuintes peçam e solicitem a ajuda de um contabilista certificado. E eu acho bem que o façam e acho aconselhável que o façam. Quando se tem rendimentos da categoria G, por exemplo, vendas de imobiliário, por exemplo, heranças, todas estas situações, eu acho que é sempre aconselhável ter um profissional qualificado. Categoria F, porque tem também particularidades. Apesar das pessoas que têm depois rendimentos, de arrendamentos, depois já se preparam um bocadinho e já passam a conhecer um bocadinho esses pormenores, mas acho que é aconselhável, porque muda muito, várias situações mudam, as taxas agora que existem reduzidas, existem muitas particularidades e, portanto, eu acho sempre aconselhável consultar um profissional sempre que tenhamos rendimentos que saiam daquela normalidade do trabalho dependente. No trabalho dependente, o que é que temos verificado nos últimos anos? É que há muito mais contribuintes normais a recorrerem a contabilistas certificados e muito mais na declaração automática, porque ficam tão baralhados a saber, será que está tudo certo? E têm receios. E, por incrível que pareça, devia ser ao contrário, não é? Mas há efetivamente muitos a recorrerem porque têm medo de tomar a decisão sozinhos. E aí têm sempre profissionais qualificados para o fazer. Mas aí já é uma opção. Em rendimentos mais complexos, rendimentos residentes não habituais, o anexo L, o anexo J, o anexo G, eu diria que são rendimentos que devem ser, e mesmo o F, acompanhados por um profissional. E o B também, já agora. Sim. Eu complementaria só com aquela questão que surge sempre, portanto não podia estar mais de acordo, que é, será que o custo que eu vou ter compensa? Certo. E, enfim, como sabes, na esmagadora maioria dos casos que temos tido, mais do que compensa, em dobro, em triplo, em quádruplo, às vezes. Às vezes só das dores de cabeça, não é? Sim, portanto o contribuinte... Sim, segurança, não é? Não só pela questão enfim, da maximização das deduções ou, no fundo, da menor tributação que se obtém, compensa sempre o custo que se possa ter, como também depois na eventualidade de ser necessário um acompanhamento pós-entrega, com qualquer tipo de divergência que possa existir ou outra situação, é um descanso para o contribuinte, em especial quando há tipologias de rendimentos que não são totalmente lineares, portanto, nomeadamente anexo B, anexo D, anexo E, J, G, etc. Portanto, todas essas tipologias de rendimentos, não poderia estar mais de acordo e acho que sim, acho que... Tem um custo associado, claro, qualquer trabalho tem um custo associado, mas é preciso perceber que, até pela questão de se ficar mais descansado, mais tranquilo, é uma questão de confiança, certo, acima de tudo. Eu acho que há uma questão aqui também importante, que eu já tinha referido há bocado, mas reforço, é que tem havido um acréscimo de procura de contabilistas certificados. Os contabilistas não adoram, não gostam muito de tratar de IRS, não é o seu know-how, estão muito mais direcionados para empresas, mas fazem-no para os seus clientes, fazem-nos para as suas famílias, fazem-nos para os seus conhecidos, enfim, para quem indica, e fazem-no porque realmente o IRS é muito complexo, tem muitas particularidades e é feito uma vez por ano, portanto sai ali um bocadinho fora da normalidade. E portanto não é um trabalho tipicamente que os contabilistas adorem fazer, mas é de facto o profissional mais qualificado e acabam por o fazer e tem havido uma procura muito maior nos últimos anos. Muito bem, temos mesmo que nos despedir, que a conversa já vai muito longa, mas também tem muito sumo. Obrigada, Bastonário, obrigada, José. Parece. Eu acho que, na verdade, as principais conclusões é que temos que simular, confirmar rendimentos e sempre que considerarmos que é o melhor e o necessário é pedir ajuda a alguém especialista na matéria para podermos dormir descansados.